Louvado seja Deus. Eu gostaria que o pessoal aí atrás colocasse aí aqui para mim Provérbios 4:18. Não é o texto que eu vou ler, ele só vai ser o texto de introdução, queridos. Provérbios 4:18. Esse é um texto que é um dos textos de fundamento da minha vida, né? Que vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai adiante. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, queridos? Eu acredito que a gente vai crescendo. A gente vai experimentando. A gente vai tendo experiências com Deus profundas, sempre. As minhas experiências de 1994, hoje eu falei uma coisa de manhã que Deus me fez entender uma situação. Eu falei já para vocês que eu entreguei minha vida para Jesus em 1994, mas eu me converti em 2017. Eu já disse aqui para vocês isso. Em 1994, Deus me chamou pelo nome. Em 2017, Deus me exortou. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser exortado por Deus, mas foi na exortação que eu me converti. Né? Às vezes a gente precisa de uma palavra mais pontual da parte do Senhor para as nossas vidas, para a gente, né, acordar. Amém, queridos? Então, eu entendo que essa palavra, ela diz a respeito da minha vida, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Hoje de manhã eu e Cristina, cedo, aqui de Livramento, fomos para Bagé, estava bem escuro. Aí você vai caminhando, o sol vai despontando. O sol vai quebrando, né, a escuridão, as trevas. Está vendo o próximo diácono aí? O sol vai despontando, vai quebrando as trevas. Aquilo que era escuro, imperfeito, vai se tornando claro. A nossa vida como cristão é assim, queridos. Até se tornar dia perfeito. Quando que é o dia perfeito? Quando o sol está lá em cima, pique. Que ele bate em cima de você, não assombra para nenhum do lado. Está completo. Eu creio nisso, queridos. E eu vejo de vez em quando que tem uma sombra, então quer dizer, ainda não está perfeito, né? Que ainda precisa melhorar. Eu creio nessas coisas. Eu creio que tem... O bom é assim, eu creio que ainda tem muito espaço para que Deus possa fazer coisas boas, novas, melhorar o meu caráter, melhorar a minha vida como cristão. Tem espaço para fazer, e eu louvo a Deus por isso, porque tem espaço. Amém? Então eu penso assim, é assim que eu caminho, crescendo, aprendendo, ouvindo, escutando, né? Tentando absorver. Às vezes a palavra não é aquela que a gente queria, mas é a necessária. 2017 foi necessário a intervenção de Deus. E a partir dali Deus mudou uma chave na minha vida, mudou a chave de entendimento, do meu relacionamento com Ele, do meu relacionamento com a minha família, mas para isso Ele teve que ir... Eu vou usar aqui um termo que eu não sei como é aqui, mas vocês me perdoem. Tá? Ele enfiou o dedo no meu nariz. E como eu sou grato ao Senhor. Como eu sou grato ao Senhor. Ainda ontem eu preguei para os jovens, né? Não se vitimize, assuma a responsabilidade. Eu não fiquei, Deus, porque eu já fiz tanto, eu já larguei tanto, e ainda o Senhor me fala isso. Não, eu não falei nada, falei obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Pai corrige ao filho que ama. Me senti amado pelo Senhor. A correção me fez me sentir amado. Amém, queridos? Então, eu espero que a tua história, ela encontre lugar nessa verdade. A vereda do justo é como a luz da aurora, ou a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem espaço aí para crescer, queridos? Agora, o importante não é só ter espaço para crescer.
Tem que haver um desejo teu de crescer. Tem que haver um desejo teu de permitir que Deus ocupe esses lugares. Porque não existe lugar vazio, tá? Ok, queridos? Ou é o Senhor que está ocupando. Você entendeu o resto? Se não é Ele que está ocupando esses lugares vazios, alguém está ocupando. E tem um cidadão aí que ele adora invadir esses lugares. Então, se tem espaço, deixa Deus ir trabalhando na tua vida. Amém, queridos? Então, nesses espaços, nisso que Deus tem construído, eu tenho tentado buscar de Deus uma orientação, juntamente com os pastores. Fico feliz de rever o pastor Júlio, uma alegria, recuperado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E conversando sempre com eles, sempre orando, sempre junto, a gente está trabalhando em algo que a gente entende que não é do nosso coração, mas é direção da parte de Deus. No retiro de carnaval eu falei sobre remover escombros. De vez em quando a gente está carregando coisas que não tem mais necessidade de carregar, queridos. Está vivendo histórias que elas já passaram. A gente não pode viver de lembrança, porque lembrança vem e vai. A gente vive de memória. Memória você veio, se alegrou, mas você segue o barco. Entende? Então, às vezes a gente está carregando coisas que não devia estar carregando mais, queridos. E a gente tem que permitir que Deus coloque a mão e arranque de nós essas coisas. Eu estou numa guerra com Deus, queridos, vocês não fazem ideia. Faz ideia que eu estou com uma guerra com Deus, que Deus me trouxe a lembrança de um sentimento que eu não sabia que estava aqui escondido, aqui dentro do meu coração. Já faz alguns dias, eu não compartilhei com Cristina, eu ainda tenho que sentar com ela, que eu ainda estou digerindo isso, porque Deus quer arrancar essas coisas de dentro de nós, tirar os escombros. Eu disse para vocês, o que nos trouxe até aqui foi muito bom, maravilhoso, mas não serve para esse momento, para onde Deus quer nos levar. Amém, queridos? Eu disse para vocês, e torno a dizer, não há condição de a gente fazer uma transição de mudança daquilo que Deus quer fazer, se a gente não denunciar os pecados que a gente carrega. Não tem. Não joga ele para debaixo do tapete, queridos. Uma hora, a sujeira vai aparecer. Seja responsável até com os teus pecados. Chegue e denuncie, procure alguém, procure ajuda. Não vai resolver isso. Quero dizer para você, não vai resolver. Não vai. Enquanto você não confessar, enquanto você não passar por uma orientação, você se submeter a uma orientação, não vai passar. O diabo, ele é estrategista para nos prender nisso, queridos. Então nós temos que ter a coragem de ter pecado e a coragem de denunciar o pecado. Até porque eu quero dizer assim para você, queridos, com muita tranquilidade, não há ninguém aqui dentro que não peque. Não há ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco. É que alguns de nós reconhece e corre atrás e não permite ficar aprisionado por esses pecados. Então denuncie seus pecados, queridos. Mas eu estou na igreja há 30 anos, estou na igreja há não sei quantos anos, carteirinha de igreja não salva ninguém, queridos. Tempo de igreja não salva ninguém. Tempo de igreja não quer dizer nem que a gente amadureceu na fé. Porque esse é um erro. É onde o diabo nos pega. Quer nos aprisionar nesse entendimento falso, mundano, humano. Por isso que Paulo vai dizer, você tem que trocar o seu entendimento. Então denuncie. Você vai ver que a gente está toda hora falando a mesma coisa. Nós não estamos inventando a roda, estamos falando sempre a mesma coisa. Outra coisa que a gente tem tentado falar
E tem sido uma direção desses últimos tempos, a gente entender a nossa identidade e a paternidade de Deus na nossa vida. De nos relacionarmos com Ele a ponto de termos um nível de confiança que podemos nos achegar a Ele, abrir o nosso coração e receber da parte dEle o cuidado dEle, através até de pessoas, queridos. Através de vidas. Deus vai usar quem para apacentar meu coração? Você acha que vai descer um anjo aqui para apacentar meu coração? Não, Ele vai usar os pastores, vai usar os irmãos, vai usar as irmãs, vai usar quem se dispõe a ser um instrumento da parte de Deus. Amém, queridos? Às vezes uma pessoa até mais simples. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Porque, eu não falo com essa porque ele não tem isso. Meu irmão, mas se ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem mais do que toda a instrução que a gente tem. Amém? Amém, queridos? Então é saber nossa identidade. É assim, eu tenho absoluta convicção pela palavra que eu sou filho. Acabou. E o que eu acho mais lindo que Deus assim tem ministrado muito ao meu coração ultimamente, é que a gente está vivendo num tempo muito, muito difícil, muito doido, concorda, queridos? Um tempo que eu estava conversando com um pastor de Pelotas hoje, e estava dizendo que, acho que foi na Inglaterra esses dias, aquela inteligência artificial, colocaram lá num culto na Inglaterra pregando. Porque aí eles não têm que, a inteligência artificial, depois se desliga um botão, ela vai embora, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu estava falando esse é um tempo muito... Aquilo que a gente assistia nos filminhos de pequenininho, lá nos desenhos, que o telefone falava da terra lá para cima, andava de coisa e saía daqui para lá, para que as coisas estão acontecendo. E eu estava dizendo para ele que a gente está vivendo nesse tempo, e você pode ser que você está dizendo assim, não haveria outro tempo para eu nascer. Porque a gente vai lendo a história, queridos, e vai vendo que teve uns tempos que sempre foi, que a igreja sempre foi isso que a gente cantou. Não muda, queridos. A Bíblia sempre foi contestada, a nossa fé sempre foi contestada, sempre foi atacada, mas parece que tem uns tempos que parece que tem um hiato de maior tranquilidade. Veio o Pentecoste, ficou aquela coisa, você fala assim, devia ter nascido. Agora, pensa comigo, só por um instante, raciocina comigo só por um instante. Deus errou em fazer você para viver esse tempo de agora? Agora, Deus falou assim, eu sei o tempo, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é atemporal. Aí Ele olha para nós, que conhece o tempo do que está acontecendo, sonha conosco, nos coloca nesse contexto desse tempo, sem saber que a gente viveria num tempo tão doido que nem esse. Agora, você pense o contrário. Deus sabia justamente que esse tempo era tão doido que precisava de você e colocou dentro de você o necessário para viver esse tempo. Agora, o que você está fazendo com o que Deus está fazendo? Você não está fazendo nada porque você não conhece a tua identidade em Deus. Você está querendo fazer as coisas para ser aceito. E Deus já te deu todas as coisas que você precisa. Só que agora, você sabendo que todas as coisas que você precisa estão dentro de você, você vai fazer como resposta em amor ao Senhor por ter sido aceito, por ter sido escolhido. Muda essa intenção. Então, eu não venho para a igreja para receber, eu venho para a igreja para me abastecer, porque Deus vai me usar lá fora para coisas tremendas. Por que eu não preciso receber mais nada? Porque Ele cuida de mim, Ele é meu Pai. Ele sabe de tudo que eu preciso. Eu não tenho que me preocupar com nada.
Aí ele não vai dar tudo que eu quero, é verdade, mas nem eu dou para os meus filhos tudo que eles querem. Davi chegou para mim outro dia e disse: vô, esse é meu carro. Olhando para o meu. Ele não quer o carro do pai dele, ele quer o meu. Ele bem sabe, né? Que é o meu carro. Entende? Aí, eu falei: você vai ter uma briga, porque já tem dois na frente. Você vai ter que discutir com os dois. Que é tua mãe e teu tio. E agora chegou o Theo. Entende? Mas eu vou dar para ele. Mesmo amando ele, capaz de dar minha vida por eles, daria. Por quê? Porque não é momento, não é hora, não sabe como fazer. Se eu chegar a ele até os 18 anos de idade, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, se ele pedir o carro, está na mão. Não vai precisar nem pedir o do pai, vai levar o do vô. Entende? Hã? Então vai levar o do vô, não tem problema não, eles. Oi? Está gravado, né? Não, deixa gravar. Vai levar o do vô, sem problema, queridos. Mas quando tiver maturidade para isso, você concorda, queridos? Por que Deus nos dá tudo? Não nos dá, porque a gente está crescendo como a luz da aurora. Se você não cresce, Deus não pode te dar as coisas que Ele precisa te dar. Se você não desenvolve a tua fé, não desenvolve a tua caminhada com Deus, Ele não tem como te dar. Amém? E semana passada eu falei sobre sermos intencional, ou seja, conhecermos os nossos propósitos. Conhecemos aquilo que Deus tem para a gente, buscar conhecer isso. Fazer as coisas com intencionalidade. Ter uma atitude intencional de agradar a Deus em tudo que vai fazer. Amém? Então, nisso eu quero que você abra sua Bíblia. Eu tenho 12 minutos para pregar. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mas não tem problema, se não acabar hoje, eu acabo semana que vem. Não tem problema não. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Vai falar sobre dois fundamentos. É o que está aqui, geralmente nas suas Bíblias vão estar aí também anotados sobre isso. Diz assim, todos acompanharam? Todos? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Eu não quero falar sobre esse contexto, porque todos vocês já sabem. A verdade é que haverá momentos, e esses momentos estão chegando, que teremos que enfrentar essas adversidades. Amém? Teremos que enfrentar essas adversidades. Talvez aquilo que era tão distante para a gente no passado, aquilo que era só escutado através de missionários, de circunstâncias que a gente achava assim tão impróprio, tão descabido, né? Nós hoje estamos enfrentando. Nós temos que tomar cuidado com o que vai falar, porque de repente é meio homofóbico. Nós não podemos mais falar sobre as verdades bíblicas, porque tem gente que se ofende.
Se falar sobre pecado, então é um negócio absurdo, porque as pessoas se ofendem e aí, né? Bem, vocês estão vendo nas redes sociais as coisas que estão acontecendo, eu não preciso citar. Então nós estamos vivendo dias que é assim, a tempestade está vindo, a chuva está caindo, está transbordando os rios, as coisas estão acontecendo, mas a Bíblia deixa claro uma coisa, só vai ficar de pé um tipo de casa construída. Amém, queridos? Um tipo de casa construída. Então você tem que ser muito intencional no que nesse texto diz ouvir. Numa Bíblia chamada Portuguesa Corrigida Fiel, ela diz escutar. E eu tenho tentado fazer essa conotação entre ouvir e escutar aqui, porque a gente está ouvindo o barulho, mas escutar é dar atenção. É você parar. Mas eu vou usar o texto que está aqui, até porque dentro dos seus originais, dentro daquilo que a Bíblia nos orienta e nos ensina e nos dá subsídios, ela vem pela palavra ouvir. A palavra ouvir, no seu original, é akou. Ela diz assim, prestar atenção. Considerar o que está sendo dito. Sabe qual é o grande problema? Aqui eu quero abrir um parêntese. A gente vem para a igreja, queridos, e de vez de prestar atenção no que é dito, fica conversando com o irmão. Aqui, eu vou falar uma coisa para você, aqui não é lugar para conversar com o irmão, queridos. Tem algum problema em conversar com o irmão? Não, agora, só que aqui é o lugar de você conversar com Deus. Deus, eu preciso te ouvir. O problema é que a gente está aqui dentro, de um ambiente em que talvez você venha uma vez por semana, nós temos 35, 40, 45 minutos para passar uma mensagem para você, para que ela encontre lugar no teu coração e mude a tua vida, e aí está conversando com o abençoado que está do lado. E além de conversar com o abençoado que está do lado, porque eu já estive sentado aí, queridos, eu sei como é que é, tá? Eu não estou falando nada que eu não saiba. Além de estar conversando com o abençoado que está do lado, tirando a atenção de dois, também a gente, sem querer, sem perceber, está atrapalhando da frente e de trás. Aí, a gente não percebe que aquilo que era para ser bênção, acaba sendo um incômodo. Então me dê esses 45 minutos da sua atenção, mas me dê por inteiro. Amém, queridos? Depois você tem todo o tempo para conversar com o irmão. Até senta com ele durante a semana para tomar um café, aproveita, já que você quer conversar com ele, chama ele em casa, vamos tomar um cafezinho, vou fazer uma broa, vou fazer um pão doce para você, alguma coisa, pá, vai ser top. Mas nesses momentos, me dá a sua atenção, queridos. Porque a gente tem que ser intencional quando vem para cá. Eu vou para a casa do Senhor intencional. Qual é a minha intenção? Cultuar a Deus, adorar a Deus e ouvir o que Ele tem para falar. Intencional, queridos. É dar ouvido àquilo que está sendo exposto, que está sendo ensinado. Por isso que a gente às vezes não torna clara a pregação ou a mensagem, porque a gente está tão distraído com tantas coisas. Querido, assim, eu sei que você tem um monte de problema, eu também tenho. Você tem um monte de questionamentos, eu também tenho. Mas agora, nós não conseguimos resolver nada deles. Então agora vamos aproveitar tudo que Deus tem para a gente sair daqui com tudo que se faz necessário para amanhã aplicar e colocar de uma maneira sábia e se nos conduzir diante desses problemas. Amém? Porque tudo que Deus está fazendo na nossa vida é uma oportunidade que Ele está encontrando de nos ensinar. Quando você não aprende, demora mais. Entende? Porque Ele não tem pressa de te ensinar. Ele quer que você aprenda. Então dê atenção, queridos. Dê atenção. Preste atenção, ouça, não somente a mim, ouça os pastores, ouça quem fala, ouça, não somente cante, queridos.
Sabe? Faça essa canção entrar aqui dentro. Não é uma questão emocional, nós não queremos trazer você aqui para mexer com as suas emoções. Não, querido, nós não somos, nós nem sabemos fazer isso, eu não sei nem contar piada. Eu sou tão ruim que nem eu contando piada consigo rir de mim mesmo. Então a gente não tem essa intenção. A intenção é compartilhar com vocês aquilo que Deus tem gerado no nosso coração, a fim de que você possa aprender, melhorar. A luz da aurora vai crescendo, aos poucos. Amém? Até ser dias perfeitos. Algumas palavras que são cognitivas, elas que possuem a mesma raiz, ela vai falar sobre ouvir, sobre obediência. Obediência em resposta aos conselhos de alguém. Quando você está de uma maneira intencional ouvindo o Senhor, você está recebendo um conselho. Você está observando os princípios, principalmente baseado na palavra de Deus, queridos. Então seja intencional em ouvir. A gente tem muita dificuldade em ouvir as pessoas. Você quer ver uma coisa? Tem uns TikTok, essas coisas que eu não entendo muito bem disso, os negocinhos. A gente só tem a capacidade de ver aqueles videozinhos se for de 12 segundos. 12, 10, 9, 8, porque se passar muito disso, a gente já muda. Coloca o dedão e vai mudando. Aí a gente não para mais para ouvir, queridos. Há uma estatística, que não é minha, eu vi isso, que a gente passa, em média, principalmente a ala mais jovens, tá? Passam de 6 a 8 horas por dia nas mídias sociais. Estatística. Tá? Suassuna diz que tem 3 tipos de mentira, e uma delas é a estatística, mas vamos lá para a estatística. Mas ele diz que a gente para conversar, principalmente dentro de casa, com os pais, que nos orientam, 17 minutos por semana. Porque a gente não para ouvir. Amém, queridos? Então seja intencional em ouvir. Eu falei aqui essa semana, quando Deus foi encontrar com Adão no Jardim do Éden, Deus fez 3 perguntas para ele. Onde você estava, quem te falou e o que você fez. E eu disse para eles, eu vou tornar a dizer para você, porque isso tem sido assim, algo que Deus tem batido na minha vida. Ouvi isso e achei fantástico. Muitas das coisas que eu falo, queridos, eu também ouço. Não pensa que seja uma revelação. Eu ouço, leio, compartilho com os pastores. Quem você ouve, dirige o teu destino. Quando Adão ouviu o diabo, e ele percebeu como ele estava, e Deus veio encontrar com ele, ele foi se esconder. Deus não perguntou para ele sobre coisa que tinha comido, ele falou, onde você estava? Aí eu me escondi porque vi que estava nu. Quem te disse isso? Quem você está ouvindo? Vai dirigir para onde você está indo. Então, se você não é intencional e ouvir a palavra de Deus, você é uma casa que está sendo construída sobre areia. E vai vir o tempo feio, vai vir o tempo difícil, e o que vai acontecer com essa casa? Vai ruir. É bíblico, está ali. E o tempo ruim está chegando, queridos. Eu ontem perguntei para os jovens, que eles têm que investir, e todos nós temos que investir, não só na nossa fé, na defesa da nossa fé. Não é só na nossa fé, é na defesa, porque hoje a gente está tendo que defender
as nossas convicções. E eu perguntei para ele assim, se alguém da escola ou da faculdade, de algum lugar, chegar assim, pá, você disse que Deus é tão bom e Deus fez todas as coisas, como o mal existe? Nós temos que defender a nossa fé. Como você vai defender a tua fé diante de um pessoal que está fazendo... Hoje eu ouvi uma frase extremamente interessante do pastor Nelson, ele disse que a ideologia de gênero ela está superior à nossa Constituição, que é ela que está dirigindo as coisas. Como é que você dirige a tua fé diante disso, queridos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente não chega na igreja intencionalmente para ouvir, para escutar, para aprender, para investir na nossa vida, crescer, até que você olhe e fala assim, não tem sombra. Porque enquanto tem sombra, tem espaço para crescer. Amém? E aí a gente não vem, aí a gente se distrai. A gente está aqui pensando lá, será que o time ganhou hoje? Será que ele perdeu? Nós não estamos inteiros aqui, queridos. Nós estamos fragmentados. E é isso que o diabo não quer mais nos tirar de dentro da igreja. Ele não está mais preocupado com isso. Ele está preocupado em nos fragmentar dentro da igreja. Amém, queridos? Então a gente tem que ter essa intencionalidade. Eu disse semana passada que intencionalidade significa ter consciência das coisas. Eu sei o que está ao meu redor. Eu sei disso. Mas o que ele deseja é que a gente seja consciência disso. Seja o quê? Eu tenho consciência, agora eu sou a resposta. Eu não só sei a respeito, mas agora que eu sei a respeito, eu sou tão consciente disto, que eu vou, de maneira integral, me envolver como resposta a isto. Me fiz entender? É intencionalidade. Eu sou consciente de que o meu lar está destruído. Sou consciente. Agora eu vou tomar a consciência, ou seja, eu vou agir de maneira integral para restaurar o meu lar. Eu estou com o meu relacionamento pai, filho e pai destruído. Eu tenho consciência disso. Agora, tendo consciência disso, eu me torno consciente em me envolver integralmente para reparar isto. Isso é uma vida com propósito, queridos. Porque depois a gente chega assim mesmo, não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, meu filho não tem jeito. Tem, queridos. Porque se você está falando que não tem jeito, você está dizendo que Deus não pode fazer as coisas. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Então você tem que ter essa consciência de que você tem que ser integral nas suas atitudes, nas suas relações, nos seus propósitos. Integral. Não só saber falar, tem jeito mesmo. Não, tem jeito. Seja a resposta para isto. O problema é que a gente faz as coisas para Deus por necessidade.
por interesse, a gente tem que fazer por amor, queridos. Agora, quem é que faz por amor? Aquele que entendeu a sua identidade. Porque se lembra que eu já disse, agora eu estou terminando, apesar de não estar terminando aqui, vou terminar aqui, porque eu não quero, né, deixar o resto para a semana que vem. Mas eu já te lembro que eu disse para você? Eu sempre disse, a minha profissão religiosa era católico, apostólico, romano e macumbeiro por opção. Eu sempre disse isso, não tenho qualquer problema com isso. Só que quando eu ia lá no tabaco, eu levava as coisas, porque eu ia encontrar com uma divindade. Amém? Para quê? Para receber da divindade. Amém, queridos? Então, muitas vezes a gente está indo diante de Deus, que é uma divindade, levando coisas até baratas. Porque aí a gente leva o nosso... Um dia uma irmã foi cantar na igreja. Eu fui muito mal criado, fui. Fernanda estava lá, Neuzinha. Meu Deus do céu. Ela cantou, mas ela cantou tão mal. Ela conseguiu ser pior do que eu. Aí ela teve a cara de pau de dizer assim, mas é para Deus. Aí eu falei assim, minha irmã, mas nem Deus com toda a bondade aceita um trem desse. Foi mal criado, foi. Pedi perdão para ela. Porque a gente acha que a gente pode fazer as coisas para Deus desse jeito, queridos. Porque a gente está tratando Ele como uma divindade. Como alguém que aceita essas coisas. Está mudando de pensamento. Ele é meu Pai. Ele faz o melhor por mim. E agora eu faço por Ele, não é porque eu preciso receber qualquer coisa. Eu faço por Ele porque é a minha expressão de amor para Ele. Seja intencional na sua vida cristã. Tenha propósito de crescimento. Tenha propósito de intimidade. Como eu disse semana passada, mesmo sabendo que vai ser necessário abdicar um monte de coisa. Tem que abdicar, queridos. Qual é o problema? O problema é que a gente não quer abdicar o que é passageiro e quer pegar o que é eterno. Não tem como. Não tem como você não abdicar o que é passageiro, queridos. Não tem como você não abrir mão. Então, como é que você vai dizer para ele que ele é mais importante, se você não vai abrir mão de determinadas coisas? Então, seja intencional em ouvir a palavra. Seja intencional na hora que você vai ler a palavra. Seja intencional na hora que você vai ouvir a palavra, seja ela cantada, seja ela ministrada. Seja intencional. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Seja intencional, queridos. Eu vi gente assim, e terminando, que fez... Nós viemos o ano que vem eu vou fazer aqui. Aqui não vai acontecer, porque aqui é tudo já aprendendo, a gente vai melhorando. Mas eu vim de um tempo que o pastor Oséias, eu fui membro da igreja dele durante muitos anos, e ele fazia a leitura bíblica anual. Todo mês, na entrada da igreja, ele dava aquele papelzinho que era a leitura bíblica. Aí chegava no culto, ele fazer a leitura do dia. Chamava alguém, vem cá, vai fazer a leitura do dia. Então fazia a leitura do dia no domingo, na escola bíblica dominical, às vezes era Antigo Testamento e Novo Testamento junto, então de manhã era Antigo Testamento e à noite Novo Testamento, fazia ler. Eu vi um monte de gente que leu a Bíblia no ano inteiro, mas eu não vi uma transformação. Tem gente que diz assim, mas eu li a Bíblia 30 vezes. Glória a Jesus. A pergunta é o que é? O que você mudou? O que Deus exigiu de você? O que Deus apontou para você e disse assim, você tem que mudar? O que Deus disse a respeito do relacionamento dele contigo?
Então é uma leitura só, queridos. Como a gente lê livro, como a gente lê jornal, como a gente lê notícia do dia a dia. Agora, se você for intencionalmente para a palavra e falar, Deus, fala comigo. E não vai naquela história, querido, sabe, daquele horóscopo crente, que pega a Bíblia, aqui não tem. Pega a Bíblia e coloca lá o dedão e Deus, não, filho, não. Tem uma leitura sistemática, como diz o pastor Júlio, da palavra. Seja responsável com o teu crescimento. Você saber defender a sua fé. Estar firmado sobre a rocha. Porque quando vier o dia mau e o dia mau chega, você não vai ser abalado. Não é que você não vai passar pelas intempéries, queridos. Todos nós vamos passar. Mas você vai estar firmado. Então não seja somente ouvinte, no sentido de que você ouviu, vai embora e acabou. Não. Seja intencional naquilo que você ouve. Porque pode ser que um dia a gente não tenha mais essa oportunidade. E aí você vai dizer, ó dia, ó céu, ó azar. Sabe aquela história que mamãe sempre dizia para mim? Mamãe sempre dizia assim para mim, meu filho, você só vai dar valor àquilo que você tem quando você perder. E ela tinha razão. Não precisa perder, queridos. Eu mostrei um vídeo ontem para os jovens, aqui, que o entendimento e a compreensão de verdades bíblicas no coração de um homem não só salvou a vida dele, como deu testemunho do Cristo que ele crê e converteu o coração daqueles que se levantaram contra ele. Sabe fazendo o quê? Cavando a sua cova. Quem sabe semana que vem eu passo aí para vocês verem. Seja intencional. Então o que você vai fazer? Seja intencional. Deus te deu uma família, Ele tem um propósito com ela. Seja intencional com essa família que Deus te deu. Deus te deu filhos, eles não são teus. Deixa eu falar uma coisa aqui para mamãe e papai. Você que fica mimando o teu filho, mimando tua filha, você não está preparando ela para essa realidade dos dias de hoje. Porque os dias de hoje não vão ser nada fácil para eles. Então ensine eles a aprender a enfrentar as dificuldades. Ah, vem cá que papai cuida de você, vem cá que papai paga as tuas contas. Não. Corre atrás, meu irmão. Eu com 14 anos cheguei para minha mãe e disse assim, tudo autossuficiente. Mãe, eu não gosto de estudar. Não vou estudar mais. Ela disse, sem problema. Não gosta de estudar? Não. Amanhã você vai nesse endereço, tira a tua carteira de trabalho e vai trabalhar. Porque aqui dentro de casa, ou você estuda ou você trabalha. Intencional. Aí que fica colocando debaixo da... Larga a mão. Os meus filhos não vão passar o que eu passei. O que você passou que você está aqui? Você não morreu? Você está vivendo de lembrança e não de memória. As lembranças estão te levando para trás. As memórias não estão conseguindo te olhar para frente. Não para com isso, queridos. Vamos crescer. Deus está contando com a igreja no mundo para esse tempo. E se a gente não crescer, a gente não vai saber enfrentar esses problemas, queridos. Amém? Coloque-se de pé. Acabei 9 horas, hein?
Oh, glória. Coloque a mão no seu coração, queridos. E fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Seja intencional com Deus. Hoje Deus me pegou aqui na entrada da igreja. E aí é só Jesus quando Deus me pega. Ele disse: você quer ser intencional? Então você vai ser intencional. Seja intencional com Deus, queridos. Deus, eu vou crescer. Eu vou desenvolver a minha fé. Eu vou aprender a defender minha fé. Eu vou investir tempo nisso. Seja intencional, tenha propósitos com o Senhor. Não de ter coisas, queridos. Para de pedir coisas para o Senhor. Mas de ser aquilo que o Senhor sonhou e desejou como propósito para a tua vida. Deus, eu não sei o que é, mas Deus, eu vou viver a minha vida intencional, de tanta intenção, para descobrir o que é que o Senhor tem para mim. E me envolver nisso. Ore ao Senhor, se você tiver coragem. Quando você ora, a gente adora. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que farias estremecer e faria chorar ou sorrir. Cairia rendido ante a ti. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que farias estremecer e faria chorar ou sorrir. Cairia rendido ante a ti. Não poderia estar diante de ti, escutando tua voz, sem chorar como um filho, e passaria todo o tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Quero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante a ti. Y no podría estar delante de ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría todo tiempo así, si querer nada más.
te hablar. Amém, queridos? Entenda que não há vida fora da vontade de Deus. Então não ora para ter as coisas, ora para conhecer a vontade de Deus. Porque não há vida fora da vontade de Deus, queridos. Amém? Amém? Seja intencional nisso.